Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, anuncia o lançamento da campanha É Hora de Virar o Jogo, que pretende conscientizar os brasileiros da necessidade de modificar o modelo econômico que privilegia o setor financeiro, comandado pelo Banco de Regulações Internacionais, o BIS, uma instituição privada que atua como banco central dos bancos centrais. As regras do BIS, segundo Maria Lúcia, têm se materializado ultimamente em diversas medidas econômicas, como a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu teto de gastos e investimentos sociais por 20 anos, as privatizações, o sistema da dívida e reformas como a da Previdência e Trabalhista. Ela afirma que este quadro tende a se agravar face à aprovação da Emenda Constitucional 106, que autoriza o Banco Central a gastar trilhões para comprar papéis podres dos bancos, e o esquema de securitização da dívida, que desvia recursos que sequer alcançarão os cofres públicos. Nessa entrevista ao EPET TV, a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida revela que a falta de recursos usada para justificar privatizações e uma austeridade suicida não passa de uma mentira, pois além do 1 trilhão liberado para os bancos, o governo dispõe de mais 4 trilhões que poderiam ser utilizados para enfrentar a crise e promover o desenvolvimento socioeconômico. Por que este é o momento de uma virada no modelo econômico e como está estruturada a campanha? Nós, da Auditoria Cidadã, temos analisado tanto a questão da dívida pública, né, e o enorme volume de recursos que o gasto financeiro representa para as contas públicas, tanto em âmbito federal como dos estados e municípios. Como temos analisado também o impacto das diversas medidas na questão do orçamento e a sua relação com a dívida. Por exemplo, a Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC do teto, ela estabeleceu um limite, um teto, para todos os gastos sociais prestados, os serviços sociais prestados à população, então serviço de saúde, de educação, assistência, previdência, está tudo sob o teto. Da mesma forma, todos os investimentos em qualquer área do Estado estão ali sob teto de gastos, porém, essa emenda deixou o gasto com a dívida livre, sem teto, sem limite. Então, ela foi uma medida, na prática, que amarrou todos os gastos sociais, todos os investimentos, para que sobre mais para o gasto com a dívida. Né? A gente está vendo aí, para atender agora um pouco mais de gasto com saúde, durante a pandemia, quantas coisas tiveram que ser cortadas? Porque a saída é tirar de um lugar para colocar em outro, porque não pode ultrapassar o teto, olha que coisa absurda, né? Enquanto o gasto com a dívida está aí explodindo centenas de bilhões de reais. Temos acompanhado também esse novo esquema que está entrando aqui no Brasil como uma verdadeira praga em diversos estados e municípios, que é a questão da securitização de créditos. Um tema que está entrando de uma forma complicada, sem nenhuma divulgação. Houve uma CPI em Belo Horizonte, na PBH Ativos S.A., nós fomos convidados para assessorar, e o que a gente descobriu? Que esse esquema da securitização nada mais é do que uma nova forma de gerar dívida pública disfarçada, que nem aparece contabilizada como dívida pública, e que é paga por fora do orçamento. Os recursos arrecadados de contribuintes vazam para pagar essa dívida disfarçada durante o percurso pela rede bancária. Então, imagina, os contribuintes vão continuar pagando na rede bancária, só que aquele volume de recursos não vai chegar integralmente aos cofres públicos. Durante o percurso pela rede bancária, uma parte vai ser desviada diretamente para esse esquema que gera essa dívida disfarçada.
Verificamos também que agora, em plena pandemia, essa emenda constitucional 106, que foi batizada de PEC do orçamento de guerra, ela incluiu um mecanismo que autoriza o Banco Central gastar trilhões de reais para comprar papel podre de bancos. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Esses papéis podres estão acumulados nos bancos há 15 anos. A maior parte já está até prescrita. Isso é uma pauta dos bancos, porque os bancos já se ressarcem dessas perdas anualmente. Quando eles vão apurar o seu lucro tributável, eles já deduzem essas perdas que fazem parte do seu negócio. Mas aquele papel podre fica lá. Agora eles viram, em plena pandemia, a oportunidade de aprovar esse escândalo de tal forma que está na Constituição brasileira que o Banco Central pode operar no mercado de balcão, no desregulado mercado de balcão, como se fosse um mero agente especulador, comprando papel podre de banco, sem supervisão de bolsa, sem supervisão da CVM, nada. Um escândalo. Isso vai custar trilhões. Como é que esses trilhões vão ser pagos? Com dívida pública. Então temos um cenário de dívida pública crescente, que, ao contrário de rubricas importantes como saúde e educação, não está submetido a nenhum teto. Onde entram as privatizações de empresas e ativos estratégicos do povo brasileiro nesse esquema? Essa verdadeira farra das privatizações na Petrobras, que está sendo esquartejada, vimos há poucos dias 3 plataformas sendo privatizadas pelo preço de 3 apartamentos. No âmbito da Eletrobras, usina eólica sendo privatizada por um sétimo do valor investido. Correios, uma empresa pública essencial, estratégica também, sendo aí rifada. Casa da Moeda, Dataprev, Serpro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Olha, uma verdadeira farra de privatizações, de patrimônio estratégico, lucrativo, não é? E mais, por preços ridículos. Então, quando nós analisamos tudo isso e a relação, você vê que cada ponto desse está relacionado com a dívida. As privatizações, a principal justificativa para essas privatizações tem sido a necessidade de pagar a dívida. Parece que até aqui a sociedade está perdendo esse jogo. Não tem havido resistência? Por quê? Tem havido luta, tem havido mobilização e repúdio a essas diversas medidas, porém, cada setor tem lutado separadamente. E aí a gente fica muito fraco. Tanto é que estamos perdendo feio esse jogo. Qual o objetivo dessa campanha? Mostrar para toda a população, de uma forma bem popular, que todas essas medidas fazem parte de um único jogo, que toda a sociedade está pagando essa conta, porque o Brasil é riquíssimo. Era para estarmos em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico. Se a sociedade tivesse percebido isso, ela estaria revoltada com esse auxílio emergencial de apenas R$ 600 e não aprovando e até apoiando esse governo, apesar de mais de 110 mil mortos. Apesar desses cortes abusivos nos direitos sociais, apesar desse atraso no nosso desenvolvimento socioeconômico. Como podemos virar o jogo? Precisamos mostrar como essas peças desse tabuleiro se coordenam para roubar o nosso patrimônio, roubar o nosso orçamento, roubar os nossos direitos sociais e impedir vida digna para todas as pessoas, e não para pouquíssimos que estão ganhando e muito nesse jogo. A popularidade do presidente subiu com o modesto auxílio emergencial que ele não queria dar. Por que este é o momento da virada?
esse é o momento, porque, em primeiro lugar, o volume de ataque aumentou desavergonhadamente em plena pandemia. Em plena pandemia, olha a aceleração das privatizações a preços vis. Em plena pandemia, olha a aprovação desse esquema que o Banco Central vai poder comprar trilhões de papel podre dos bancos. Em plena pandemia, a própria emenda 106 aprovou gasto ilimitado com juros. Para juros não tem teto. O Tesouro vai poder emitir título da dívida à vontade para pagar juros, quando nós deveríamos estar suspendendo o gasto com juros. Porque quem vive de juro pode esperar. Agora, quem está ali precisando de uma vaga no hospital, de um respirador, de um medicamento, ali é a vida que está em jogo. E mais de 110 mil já morreram. Quantos desses 110 mil não teriam morrido se tivesse havendo a devida estruturação do SUS? Não é? E quanto do desmonte do SUS decorre dessa absurda emenda do teto? Como divulgar a campanha, já que a mídia hegemônica é aliada do modelo econômico e apoia figuras como o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ferrenhos defensores da austeridade suicida? Essas figuras que a grande mídia enaltece, não é? São as figuras que funcionam como agentes de quem realmente manda no jogo. Se nós olharmos todas as peças desse tabuleiro que eu falei, as peças são essas medidas que implementam na prática esse modelo econômico injusto, né? que faz com que o dinheiro seja desviado para esses setores que estão mandando no jogo, né? Que é realmente o sistema financeiro nacional, internacional e suas grandes corporações. Vários estudos já demonstraram que, no final, são os mesmos que são proprietários do sistema financeiro e das grandes megacorporações transnacionais. Né? Vários estudos já demonstraram isso. Então, essas figuras que você citou, elas agem para dar concretude a esse modelo. Olha o que o Rodrigo Maia conseguiu fazer para aprovar a PEC do orçamento de guerra, que trouxe esse privilégio aí para os bancos de emissão de título à vontade, de o Banco Central poder comprar papel podre dos bancos. Ele protocolou na Câmara, dia 1º de abril, conseguiu aprovar em 2 turnos, em 2 dias. Sob que argumentos Rodrigo Maia conseguiu aprovar tão rapidamente uma emenda à Constituição Federal? Sob a mentira, ele pressionou os deputados e deputadas, dizendo que se não aprovasse aquela PEC, não ia pagar o auxílio emergencial. Ele mentiu. Ele e o Paulo Guedes mentiram. Por quê? O dinheiro do auxílio emergencial tem saído, em sua grande maioria, do estoque de mais de 1 trilhão que está lá na conta única do Tesouro. Então, essa mentira foi para aprovar o privilégio dos bancos ali, sem a devida discussão. No Senado, é que os senadores chamaram lá o presidente do Banco Central, quando ele confessou que a operação vai custar quase 1 trilhão de reais, sem computar a correção monetária dos papéis podres que já estão lá no banco. E mais uma série de informações que os senadores exigiram que revogasse a medida provisória 930, que dava imunidade total aos operadores do Banco Central que vão fazer essas operações. Só votar a PEC depois que o governo enviou a medida provisória 951, revogando a 930. Aí eles aprovaram.
A PEC voltou para a Câmara, o Rodrigo Maia retirou a discriminação dos títulos que tinha sido colocado no Senado. Então, o Banco Central vai poder comprar qualquer coisa. Isso gerou uma inconstitucionalidade. Não olharam para isso, mandaram para promulgação, foi promulgada. Quem tem o poder de fazer os políticos brasileiros passarem por cima da Constituição? Então, essas pessoas que operam, elas seguem as ordens do BIS, do Banco Central dos Bancos Centrais, uma organização privada, localizada na Suíça, que manda nas finanças mundiais. Agora, esse mando, ele varia, a graduação varia de acordo com a postura da classe política. Essas pessoas que a mídia enaltece, e a mídia é atrelada também ao poder financeiro, são exatamente as pessoas que obedecem rapidamente e integralmente, sem nenhuma resistência, aquilo que vem da banca privada através do BIS. A taxa básica de juros vem caindo bastante ultimamente. Houve redução da despesa financeira do governo? De fato, a Selic caiu. A Selic está baixinha em 2%. Agora, o juro de mercado no Brasil continua altíssimo. E por que isso acontece? Por causa da política monetária do Banco Central, que remunera toda a sobra de caixa dos bancos. Desde a crise fabricada pela política monetária do Banco Central em 2015, que o PIB despencou 7%, milhões de empresas quebraram, desemprego bateu recorde, etc. Desde então, a tendência de quem tem alguma condição é aumentar a sua poupança. Até por receio da crise, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ficar desempregado, não sei se minha empresa vai sobreviver, não vou fazer esse investimento, vou guardar. Então, o volume de dinheiro depositado e aplicado aumentou, porque as pessoas retraíram o consumo visando ali formar minimamente um pé de meia, quem tem condição, procurou fazer isso. O que acontece com esse dinheiro que avolumou nos bancos? O Banco Central remunera diariamente, embora não exista previsão legal para isso. O Banco Central está abusando das operações compromissadas, que é uma operação a ser usada pontualmente, não é? Ele está usando essa operação para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E aí é que está o maior gasto da dívida. Tá? Hoje, quase 1,5 trilhão da dívida interna, que já está em mais de 6 trilhões de reais, quase 1,5 trilhão corresponde a títulos usados para remunerar essa sobra de caixa. Como é que funciona? Como não tem previsão legal, o Banco Central aceita o depósito voluntário dos bancos, entrega título da dívida para eles. Não vende, não, porque se vendesse, teria que esperar o vencimento. Só entrega. A sobra de caixa dos bancos fica aqui no Banco Central, os títulos ficam ali com os bancos. À medida que os bancos estão com os títulos, eles recebem pagamento de remuneração diária. E para isso não falta dinheiro. O juro dessa remuneração diária está lá, na emenda 106. Os bancos garantidos ali com a sua remuneração da sobra de caixa. Então, não houve, não está havendo uma redução do gasto com a dívida. Pelo contrário, esse dado que o governo acabou de divulgar aí, que a dívida aumentou 600 bilhões no primeiro semestre de 2020,
a maior parte ali é gasto financeiro com a própria dívida, com os mecanismos de remuneração da sobra de caixa, gasto com swap cambial. Em apenas 5 meses, tivemos uma perda de 63 bilhões e meio com swap. Um escândalo. O gasto financeiro nesse país é o ralo, não é? Então, nessa campanha também, a gente quer divulgar essa questão do sistema da dívida. Que é isso? 1,5 trilhão de título usado para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E o governo faz, todos os governos. Não precisa auditar a dívida, porque a auditoria vai denunciar isso, porque na cabeça de todo mundo, dívida é para investimento. Sendo que aqui até o TCU já declarou em audiência pública no Senado que a dívida interna não tem servido para investimento no país. Se há mais de 1 trilhão na conta única do Tesouro, 1,5 trilhão no caixa do Banco Central para remunerar sobra de caixa dos bancos, além de 2 trilhões em reservas internacionais, o que justifica a obsessão pelo teto de gastos? O problema do Brasil não é dinheiro. A questão é que todos esses mais de 4 trilhões na gaveta estão reservados para os rentistas. Só gastaram agora um pouco com o auxílio emergencial por muita pressão e porque a gente conseguiu, com muita luta, barrar um dos dispositivos da PEC 10. Nós conseguimos mostrar, tinha lá na primeira versão da PEC 10 que o Rodrigo Maia levou, tinha um dispositivo que julgava somente para as rubricas do gasto social o gasto com a pandemia. Aí, nós denunciamos isso aí, pelo menos esse aí lá na Câmara eles tiraram. Tá? E tiraram também a criação do depósito voluntário remunerado, que iria legalizar esse abuso que hoje é feito das operações compromissadas para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, apesar desses mais de 4 trilhões em caixa, estamos aí continuando com as privatizações em massa do patrimônio estratégico e a dívida não para de crescer. Privatiza com a desculpa de pagar a dívida e a dívida continua explodindo. Porque a dívida está explodindo por causa desses mecanismos que criam dívidas sem contrapartida alguma. Como o mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos, mecanismo de cobrir prejuízos do Banco Central, com essa farra do swap e outras. Mecanismos que transformam dívidas privadas em dívidas públicas. Nessas privatizações, passivos de empresas privatizadas estão sendo julgados para a dívida pública. E mais uma série de mecanismos.